Abra sua Bíblia em Lucas 13. Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Diz o seguinte: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Então, o meu título da mensagem hoje é Jesus, o Libertador. E aí eu vou dizer por quê agora, né? Uma pessoa que foi esses dias ao zoológico, no Parque Chico Mendes, me falou o seguinte: estou vendo aqui os animais, mas vejo todos eles muito tristes, olhar triste, cabisbaixo, né? Porque eles estão presos. Aí eu falei: porque eles estão presos, eles foram feitos por Deus para serem livres, mas nessa condição que eles estão presos aí, é natural que eles se sintam assim, tristes e deprimidos, né? Capaz até de morrer de tristeza na prisão. E aí eu fiquei até pensando se vale a pena ir ao zoológico, né, para ver os animais presos. Alguns animais ali tão bonitos que Deus fez, como o gavião real, né, uma arpia, né, parece que é arpia o nome, né? Aquele animal imenso, aquela ave imensa, mas preso naquela cela sem poder voar. Também a gente pode lembrar de uma penitenciária, né? Penitenciária, um local onde você vai lá e você vê os seres humanos presos lá de trás da grade, né? Para ver os animais presos. Assim, será que foi para isso que Deus fez o ser humano? Alguns animais ali tão bonitos preso, que Deus fez, enclausurado, como o gavião real, né? Enjaulado. Arpia, né? Parece que é arpia o nome, né? Então, na verdade, o tema que eu vou falar hoje à noite é sobre imenso, mas preso naquela escravidão e liberdade. Escravidão e liberdade. Também a gente pode lembrar de uma penitenciária, né? Às vezes para pensar, penitenciária, você realmente é livre? Você vai lá, nós somos livres. Então, presos lá em cima da ótica da Bíblia, daquilo que Deus revelou, será que foi para isso fazer algumas considerações sobre 3 tipos de libertação, né? Pode ser 3 tipos de escravidão, mas nessa condição que eles estão presos 3 aí, tipos de libertação. Estou falando, Jesus o Libertador. Esse é o título. O título mais correto sobre Jesus é esse mesmo. Porque nós conhecemos Jesus como Salvador. Porém, o mais correto mesmo é o Libertador. Eu lembro que esse título de Libertador era dado para os juízes, né? Deus levantava um libertador para Israel. Então, dentro desse tema de escravidão e liberdade, e hoje no Brasil fala-se muito sobre essa questão de liberdade, né? Muita gente no Brasil dizendo assim: a liberdade é a coisa mais importante, não adianta as outras coisas se não houver liberdade.
E muita gente entende que é verdade, que a coisa mais importante é a liberdade. Parece até aquela expressão, né, que está no hino nacional, ou ganhar a liberdade ou morrer pelo Brasil, né? Ou morrer pelo Brasil. Quando Dom Pedro I diz a história que ele tirou as cores de Portugal do chapéu e empunhou a sua espada e disse independência ou morte, né? Algumas pessoas preferem morrer do que perder a liberdade, porque a liberdade é o bem mais precioso. Na verdade, o pessoal que foi, sem querer entrar na questão política, mas quem foi no dia 7 de setembro para as ruas do Brasil, eu creio que a maioria foi pedindo liberdade. Agora vamos ver aqui no texto. Irmãos, em primeiro lugar, a questão da liberdade, da escravidão, escravidão ou liberdade, a liberdade de uma nação. Então, por exemplo, Israel, a nação de Israel, e no Antigo Testamento, toda a ótica do Antigo Testamento é voltado para relacionamento de nações. Então, havia uma nação chamada Israel, uma nação na terra chamada Israel. E durante muito tempo essa nação foi livre, portanto era uma nação soberana. Aí nós podemos até perguntar assim: o Brasil é livre? É uma nação livre? O Brasil é uma nação soberana? Ou tem outras pessoas que mandam no Brasil? O Brasil é um país escravo, um país vassalo, um país cativo? Não sei, mas vamos considerar aqui a Bíblia. Israel foi uma nação livre, uma nação soberana durante muito tempo. Mas, aí eu não vou entrar nos detalhes aqui, senão vai passar várias horas aqui examinando o texto, né? Mas vou só dar assim uma palavra por cima da história, né? Em 722 a.C., eu nunca esqueci essa data, aprendi no seminário, essa data, 722 a.C. foi a queda de Samaria. Então, Israel havia se dividido em duas nações: o reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, com a capital em Jerusalém, que era Judá. Então, em 722 a.C., foi a queda de Samaria. Israel foi levado cativo pela Assíria. O rei da Assíria, ele destruiu Samaria, capital do império, e levou os judeus cativos para a Assíria, 722 a.C. Mas o reino do sul, de Judá, capital em Jerusalém, ainda continuou existindo. E aí vem a outra data que eu também nunca mais esqueci, que é 586 a.C., o reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, foi a queda de Jerusalém, 586 a.C., agora não mais pelos assírios, mas agora pelos caldeus, o babilônico de Nabucodonosor. E aí houve aquela história dos 70 anos do cativeiro babilônico, né? Israel passou 70 anos no cativeiro na Babilônia. E ele perdeu a sua liberdade, a nação perdeu a sua liberdade, a nação perdeu a sua autonomia. Mesmo depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, Israel nunca mais foi uma nação livre. E aí nós sabemos, eles eram escravos dos caldeus ou babilônicos, dos medo-persas, dos gregos e dos romanos. Quando Jesus nasceu, Israel não era uma nação livre, era uma nação cativa, uma nação escrava. Eles tinham a autorização para viver, mas eles não tinham autonomia. É por isso que aquele Barrabás era um sedicioso, um zelote, que não aceitando a dominação estrangeira, havia se rebelado. E nessa rebelião matou um romano. E por isso que ele estava preso. E havia muitos focos de rebelião entre os judeus, porque alguns não aceitavam viver sem liberdade na nação, uma nação que não tinha autonomia. E aí, a questão que eu pergunto o Brasil é uma nação livre? O Brasil é uma nação soberana? O Brasil tem autonomia para se autogovernar? Ou o Brasil já não tem mais liberdade e é uma nação vassala,
uma nação, alguns dizem assim, é uma colônia de outra nação? É só para reflexão, né? Para onde eu vou chegar. Muito bem, então a escravidão e a liberdade. Isso é que eu quero hoje aqui, esmiuçar aqui para a nossa reflexão. Mas, fora essa questão da liberdade ou da escravidão de uma nação, existe também a questão da escravidão individual ou da liberdade individual. Agora, nós, por exemplo, brasileiros, não, antes de entrar na questão do Brasil, eu vou mostrar na Bíblia algumas considerações sobre essa questão da liberdade individual, do indivíduo ser livre, né? No livro de Êxodo, capítulo 21, então, Êxodo 21, diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, e ele o servirá 6 anos. Observe que aqui a palavra na NVI está escravo. Na maioria das traduções está servo, né? Mas o correto é escravo. A palavra é Eved ou Ebed, né? Então Ebed-Meleque é escravo do rei. É escravo. Por uma questão assim de não ferir a sensibilidade dos leitores, os tradutores traduzem por servo, mas o correto é a palavra escravo. Por quê? Porque nesta época existia o instituto da escravidão. Então você vê aqui, é o que ele diz aqui: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Aí ele vai dar outras orientações aqui. Mas você vê aqui então que Deus transmitiu para Moisés a lei regulamentando a questão da escravidão em Israel. Então, se um judeu comprasse um outro judeu como escravo, esse judeu, ele só poderia trabalhar durante 6 anos. O 7º ano ele seria liberto. Sair alforriado, né? Que é assim, sair forro. E vai dizer uma série de outras coisas, né? Se ele entrou solteiro, se o patrão dele deu uma mulher para ele, se ele teve filhos. Então, mas só quero mostrar isso. A questão da liberdade individual. Havia pessoas livres em Israel e havia pessoas escravas em Israel. Durante o tempo que Israel passou no Egito, 430 anos, Israel foi escravo, na maior parte do tempo, dos egípcios. Aí vou chegar agora no Novo Testamento, sobre essa questão da liberdade individual. E aí eu quero dizer aqui que nós brasileiros, nós temos que nos perguntar, né? Se nós somos livres ou se nós somos escravos. Eu acredito que escravo não faz o que quer. Escravo está subordinado à vontade de outros. Então, livre é aquela pessoa que faz o que quer. De certa maneira, por exemplo, ninguém é livre porque todos nós estamos obrigados a cumprir as leis do país onde estamos, né? Existem pessoas que não precisam, né? Agora, 1 Coríntios capítulo 7. Olha só, 1 Coríntios, irmãos, capítulo 7, verso 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí, agora já no Novo Testamento, né? Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. No caso, o Senhor aqui é Jesus, né? Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus
na condição em que foi chamado. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, uma cidade grega, ele está regulamentando como deve ser o comportamento do cristão, porque ele vai dizer assim, olha, na igreja vai ter escravo e vai ter livre, né? Isso segundo as leis civis. Ele diz assim, olha, se alguém que é escravo se converteu e veio para a igreja, que é o reino de Cristo, não se preocupe quando está sendo escravo, não. Se preocupe, não. Agora, se você puder ser livre, conseguir comprar a sua liberdade, consiga, mas isso não é a coisa mais importante. Ele vai dizer pela lógica é o seguinte, porque aquele que é escravo aqui na terra, pelas leis civis, ele é um liberto do Senhor. Aliás, a palavra liberto é uma palavra técnica, né? Existia os libertos. Os libertos é aquela pessoa que, havendo sido escrava, havia conseguido a sua liberdade, porque alguém comprou, né? Ou porque houve alguma lei. Então o liberto era aquela pessoa que foi escrava, agora não era mais, era chamado liberto. Então aí Paulo diz assim, olha, se você já for se você é escravo aqui na terra pelas leis civis, você é um liberto do Senhor Jesus Cristo, né? Porque você foi comprado por preço. Os escravos eram comprados. Então, ele disse, Jesus comprou vocês com o seu próprio sangue. Vocês pertencem a ele agora. Vocês são escravos dele. Agora, e se você não é escravo, você é um liberto, você é livre, mas você é escravo de Cristo. Por causa disso, porque ele comprou você com o seu próprio sangue. É claro que aqui está se tratando então de outro tipo de escravidão, né? Que eu vou falar em seguida. Então, irmão, a escravidão ou a liberdade de uma nação, a escravidão ou a liberdade de uma pessoa, do indivíduo, né, que nessa época que estão vivendo, oficialmente as nações aboliram a escravidão individual, o instituto da escravidão não existe mais, pelo menos legalmente. E agora eu quero chegar no tema do texto mesmo, do texto que eu li, que é o terceiro tipo de escravidão, chama-se escravidão espiritual. Aí você pode viver numa nação livre. Israel é livre hoje? Não sei, talvez, mas não sei bem. Tem alguma nação livre hoje? A China é livre? Estados Unidos são duas potências. Quando eu ouvi falar que a Índia poderá passar até da China, né, de ser uma superpotência mundial, uma nação hegemônica. A questão é, se a pessoa nasceu numa nação livre, e ela não é escrava naquela nação, mas ela é livre, mesmo assim ela ainda poderá ser uma escrava espiritual. Aí é o que Jesus aqui no texto está falando. Ele fala sobre a escravidão espiritual. Aqui é o que eu quero chegar. O ponto do evangelho é isso aqui, olha. Para o evangelho não importa se a sua nação é escrava, não importa. Para o evangelho não importa se você é escravo, acorrentado, não importa. Mas o que importa é que você não seja um escravo espiritual. Isso é o que importa para o evangelho. Jesus é o libertador, porque pelo menos ele é libertador no sentido espiritual, pelo menos nesse tempo, né? Nessa época. Vai chegar uma hora que ele vai ser libertador em outras áreas também, né? A nação de Israel, por exemplo, será livre, porque o Jesus, o Messias, ele vai libertar a nação e vai colocar Israel como a mais importante, a superpotência, a hegemônica nação da terra. Mas nesse momento agora, Jesus quer ser o libertador espiritual. Então ele disse, olha, não há por que um cristão deva ser escravo espiritual. Aliás, a definição de cristão, por excelência, é que ele é livre, espiritualmente falando, ele não é um escravo espiritual. Ainda que ele seja preso numa penitenciária, numa cela, mas ele espiritualmente ele é livre. Né? O Apocalipse diz: o diabo lançará algum de vós na prisão, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Por quê? Porque o cristão, mesmo estando preso, encarcerado, ele é livre espiritualmente. E aí nós temos que ser muito realistas sobre a revelação de Deus,
Porque o que Deus fala é a verdade, né? Eu sempre digo que o diabo encheu o mundo de mentira, e mentiras oficiais, mas ele não pode se sustentar diante da revelação de Deus, a palavra de Deus, que essa é a verdade, é essa aqui que está na Escritura, que Deus revelou. É que, nesse texto aqui da mulher encurvada, fala que ela tinha um espírito de enfermidade. E fala também em Satanás, claramente ela diz assim, olha, era justo soltar desta prisão esta filha de Abraão, que Satanás tinha presa há 18 anos. Então Jesus, ele colocou, olha, Satanás é o opressor, ele é o aprisionador, o escravizador, é ele que escraviza espiritualmente as pessoas. E nós temos que ser muito realistas nisso, né? Porque grande parte do mundo talvez não acredita nem que existe Satanás, uma parte do mundo já segue a ele pessoalmente, né? Há muito engano, muita mentira, mas Jesus aqui está revelando. Satanás está mantendo essa mulher presa, escravizada há 18 anos. Por isso que essa mulher, ela andava curvada, ou encurvada, né? Esse dia agora eu ia estar com 2 dias. Um homem andando na minha frente, não sei, de uma galeria aberta, ele ia desse jeito assim mesmo. Aí eu falei assim, eu pensei assim, se Jesus estivesse aqui, ele ia curar esse homem. Então nós temos que abrir os olhos, né? A realidade deste mundo é essa aqui. Satanás escraviza. Grande parte das pessoas são escravas de Satanás. E nesse caso aqui, o instrumento que ele usou foi um espírito de enfermidade. Eu sempre digo que essa expressão espírito de enfermidade é o único lugar em toda a Bíblia onde essa expressão aparece. Porque geralmente a narrativa dos evangelhos é assim: existe a pessoa doente, enferma, e existe a pessoa endemoniada. São 2 coisas diferentes. Mas eu já observei que às vezes não há distinção entre a pessoa doente e a pessoa endemoniada. E a palavra que é usada algumas vezes para a libertação de um demônio chama-se cura. Jesus curou várias pessoas de demônios, espíritos imundos, espírito maligno, essa que é a linguagem que a Escritura usa. Então essa mulher, ela, filha de Abraão, ela era da nação escolhida, da nação que deveria ser livre, mas agora não era mais. E quando você vai ler o motivo por que Israel perdeu a sua liberdade, foi o pecado. Principalmente o pecado da idolatria. Quebrou o primeiro mandamento do decálogo: não terás outros deuses diante de mim. E agora a gente assistindo essa novela Gênesis aí, a gente percebe claramente, né, que as nações, elas conhecem os deuses. As nações conhecem os deuses, no plural, mas elas não conhecem o Deus único, monoteísmo, né? Elas conhecem os deuses. Até quando, não sei se a novela vai dizer isso, mas quando Josué compareceu diante de Faraó, ao ver a sabedoria de José na interpretação do sonho, o Faraó disse: este homem tem o espírito dos deuses. A mesma coisa foi Daniel. Quando Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele também disse: esse homem tem o espírito dos deuses. Porque as nações não conhecem o verdadeiro Deus Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro. Eles não conhecem. Então, irmãos, escravidão. A pergunta é: essa mulher, que era filha de Abraão, uma mulher encurvada, ela estava no dia de sábado, no culto, igual esse aqui. Ela estava na sinagoga. É interessante que as sinagogas, elas foram instituídas durante o cativeiro babilônico. E quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles já trouxeram essa instituição chamada de sinagoga. E hoje a igreja cristã, aliás, desde o princípio, a igreja cristã copiou e imitou o modelo de culto das sinagogas. Isso aqui é uma sinagoga cristã. Os judeus chamam de sinagoga messiânica, os judeus messiânicos. Mas a verdade é a mesma.
Jesus o libertador. Jesus hoje, literalmente, ele é o libertador espiritual. Não tem motivo para um cristão ser escravo de Satanás espiritualmente falando, porque Jesus libertou os seus discípulos da escravidão a Satanás. Só que essa mulher encurvada, ela era uma judia, praticava o judaísmo, ela estava num culto, e Jesus estava ensinando naquele culto, e ela era escrava há 18 anos de Satanás, por meio de um espírito de enfermidade que ele enviou para ela. E ela vê que esse espírito interferia na parte física da mulher, né? Algum problema na coluna, parte óssea, medula. Se fosse hoje, eu faria uma cirurgia nela. Só que Jesus chegou lá e disse, né? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Aí impôs as mãos sobre ela. E a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Porque para isso a gente acha às vezes que não é importante. Só louvar a Deus é muito importante. Uma das coisas para o que o ser humano existe e foi criado, uma das coisas principais é para louvar a Deus, ou seja, cantar louvores a Deus. Então, se quando terminasse o momento de cantar louvores a Deus aqui, nós fôssemos todos embora, já teríamos feito uma grande coisa. Chama-se adoração, né? Que o louvor faz parte da adoração. Então, essa mulher, quando foi curada da sua curvatura, ela passou a louvar a Deus. E aí, esse fato dela andar encurvada, quem anda encurvado é escravo. Eu sempre digo, os irmãos sabem, né? Quem anda encurvado é escravo. Vocês já viram lá na novela que os escravos, né? Escravo anda encurvado. Quem é livre anda de cabeça erguida. Só basta a gente andar aí pela rua, né? As pessoas que andam encurvadas, baixa autoestima, complexo de inferioridade, elas se sentem inferiores, se sentem escravas, espírito de escravidão. Agora, as pessoas que têm altivez, não altivez pecado, né? Porque a questão da altivez, o orgulho, existe como colesterol, o bom e o mal. Existe o orgulho mau, que é pecado, a altivez, a arrogância, a soberba, mas existe o orgulho da boa autoestima, da personalidade, entrar de cabeça erguida, né? Sem se sentir inferior, que essa deveria ser a postura do Filho de Deus, né? Do Filho de Deus. E aí, irmãos, a moral, Jesus é o libertador. A palavra sábado ela aparece umas 5 vezes nesse texto aqui, a palavra sábado, porque foi feito no sábado. Mas não é por acaso que a palavra sábado aparece aqui umas 5 vezes, porque Jesus curava no sábado principalmente por um motivo. Aí aquele debate sobre a guarda ou não do sábado, eu creio que a simplicidade é o seguinte: os 10 mandamentos aparecem em Êxodo 20 e aparece em Deuteronômio 5. Em Deuteronômio 5 ele detalha mais. E Deuteronômio 5 ele diz assim: olha, o motivo por que vocês devem guardar um dia por semana, porque o patrão poderia guardar até 2, 3, o dia que ele quiser. Na hora que o patrão quiser, ele descansa, né? Só que os escravos e os animais que estavam lá na casa, eles iriam fazer os escravos trabalharem 7 dias por semana. Então, eu sempre digo que a instituição da guarda do sábado foi um gesto humanitário, tem uma finalidade humanitária, para que o patrão não obrigasse o escravo a trabalhar 7 dias, nem os animais. Mas ele diz lá, para que o teu escravo e a tua escrava descansem como tu. É um ato de humanidade, né? Tratar o seu semelhante com humanidade, até os animais. A bondade de Deus aí sendo refletida. Foi por isso que Jesus, ao curar essa mulher, a palavra 18 aparece 2 vezes no texto. Porque 18, vocês viram lá que em Êxodo capítulo 21, diz lá: 6 dias trabalharás. Aliás, é no 10 mandamentos, né? 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. E aqui 18 é 3 vezes 6.
Ou seja, Satanás estava devendo a essa mulher 3 anos de descanso, porque era 6 anos que dá 1 de descanso, né? Mais 6 anos, mais 1 ano de descanso. Esse negócio do funcionário público que trabalha 12 meses e tem direito a 1 mês de férias, segue esse princípio, quase tudo deriva da Bíblia, né? Aí eu pergunto aqui, tem alguém aqui que é escravo de Satanás? Apesar de estar na sinagoga como aquela mulher, Jesus disse, esta filha de Abraão, irmãos, era da família da fé, tinha aliança com Deus, adorava o Deus verdadeiro, seguia a lei de Moisés. O texto não diz, mas analogia, por que Israel e Judá foram para o cativeiro e perderam a liberdade como nação por causa do pecado? Será que essa mulher aqui, em algum momento da vida dela, ela cometeu algum pecado que deu margem a Satanás para escravizá-la com espírito de enfermidade? Não sei, o texto não diz, mas a gente pode apenas deduzir. Então eu quero dizer, Jesus é o libertador. Hoje é o libertador espiritual. O cristão é livre espiritualmente falando, não é escravo de Satanás. Por isso que Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso corpo, não para a vossa alma. Então, Satanás escraviza as pessoas através de um espírito. Nesse caso aqui é o espírito de enfermidade, mas tem também outros espíritos. Para cada tipo de escravização que Satanás quer fazer numa pessoa, ele manda um espírito, e aquele espírito domina a pessoa e manipula ela. Tem alguém aqui que é escravo de Satanás? Porque se tiver, Jesus quer libertar você hoje. Ele é o libertador. Talvez hoje Jesus não vá libertar uma nação. Acredito que Israel não é totalmente livre. Talvez hoje Jesus não vai libertar, não sei se tem alguma nação, talvez tenha, que ainda existe a escravidão, né? Pode ser até escondido, mas existe. E ele vai dizer a mesma coisa que Paulo disse, né? Não te preocupa se você é escravo ou não. Se você pudesse libertar, liberte, mas essa não é a coisa mais importante. O mais importante é que você seja espiritualmente livre. Você não seja escravo de Satanás, mas você seja escravo de Jesus. Aí é o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, nos é dado para contrapor o espírito de escravidão, que é Satanás, ou um demônio que ele mandar. Então, irmãos, Jesus o libertador, ele liberta da escravização que Satanás coloca na vida de pessoas. E aí, por analogia, principalmente dos cristãos, né? Será que tem muito cristão que está escravizado de Satanás de novo? É assim, livre é alguém que faz o que quer. Escravo é aquela pessoa que não faz o que quer. Ela faz o que outra pessoa determina, no caso Satanás. Você é assim? Jesus quer libertar você hoje. Então vamos orar para que ele faça isso. Fique em pé.